pessoal! Nós estamos em mais um episódio do Mulheres Fortalecem Mulheres, hoje com uma convidada maravilhosa, incrível, como todas as minhas convidadas são, que agora vai se apresentar. Oi, eu sou a Mônica, sou prima da Karina e sou casada. A idade acho que não precisa, chega uma idade que não precisa mais. Precisa sim! Envelhecer está ok. Qual que é a sua idade? Tenho 40 anos, sou mãe de 2, sou casada há 13 anos, pedagoga, né? Tenho uma experiência aí há 18 anos na área da educação e tô aqui para poder contribuir com o canal. E com o canal? Com o canal. Com o canal e é isso. Tá bom. Então vamos lá. Conta um pouquinho da trajetória da Mônica como mulher, como mãe, como profissional. Quem é a Mônica? Como ela chegou até aqui? A Mônica tem uma história bem longa e eu vou tentar resumir. A Mônica é uma menina sonhadora, meio Alice, sabe? Nossa, tem que segurar pra não chorar, porque a história já veio assim, ó, igual um negócio, assim. Então, mas vamos lá. Uma coisa interessante desse processo, inclusive vou compartilhar como a minha própria experiência, que na terapia eu identifiquei. Por que me deu vontade muito de fazer isso? Porque escutar outras histórias, as mulheres elaborando as suas histórias, contribui para que eu elabore a minha, sabe? Uhum. É como se fosse uma união das mulheres que passam por coisas muito parecidas em muitos momentos e eu também elaborasse a minha própria história a partir das histórias de todas, sabe? É como se a gente estivesse contando essas histórias nesse espaço, dando as mãos, sabe? Esse Sim. é o intuito, na verdade. Eu quis criar esse espaço para isso. Eu acredito realmente que existam várias mulheres que de alguma forma acabam se vendo também nas nossas histórias, né? Então essa menina sonhadora, eu acho que eu fui educada para ser a princesinha, a bonitinha, a que fala assim pra tudo e para casar e ter filhos. Eu acho que eu era assim, né? E aí eu vim na minha jornada pensando nisso. E eu sempre achei realmente que eu nasci para ser mãe. Eu tenho essa mentalidade desde muito nova. Tanto que eu não podia ver criança, que eu gostava de sempre cuidar daquela criança, de levar para passear, enfim. E, bom, eu me relacionei com alguns homens muito cedo, né? Porque acho que de alguma forma às vezes a gente tem essa crença de que de repente um casar, um homem vai levar a gente para um país lindo, maravilhoso. Eu acho que eu pensava assim. Me relacionei com algumas pessoas, tive um relacionamento abusivo, que eu percebi isso depois que eu passei por ele. Mas que tá tudo bem porque eu de alguma forma eu consegui ver o lado bom diante de algo ruim que eu vivi. E aprendi muito também com essa minha experiência, né? Mas essa Mônica, criança sonhadora, nunca deixou de existir. Ela existe ainda. Mas aqueles primeiros sonhos de ser mãe sempre existiu. E eu achava que eu tinha... Depois de um relacionamento abusivo, eu pensei, vou ficar solteira, aproveitar a vida. Só que eu acho que eu não nasci pra ficar solteira por muito tempo. Eu me apaixonei por um príncipe encantado. É o meu marido. Não é um príncipe encantado, mas é o meu príncipe encantado. Encontrei o Jorge, meu marido, e a gente decidiu desde o nosso início que a gente teria um relacionamento que fosse por partes, né? Sem pular etapas. E eu acho que isso foi muito importante, né? E eu também, como vinha de um relacionamento muito machucado, eu fui
fui sempre muito transparente. Falei, bom, eu quero viver uma coisa de verdade e se tiver que ser, se tiver que acontecer, vai acontecer do jeito que eu vou me mostrar agora. A Mônica, que de alguma forma eu tinha deixado de ser por um tempo. Então eu falava das minhas vontades, eu queria fazer o que eu queria fazer, eu iria fazer, não era mais controlada, né? Porque de alguma forma eu tinha sido muito controlada e não estava vivendo a vida da Mônica, eu estava vivendo a vida que alguém queria que eu vivesse. Mas não pra parte boa. Aí eu Mas casei. isso também, perdão te interromper, isso também é a parte boa, né? Porque a gente só consegue ver ou só consegue perceber que a gente está numa relação saudável. Não precisaria, né? O certo era a gente já ter esse domínio desse assunto, mas geralmente a gente só percebe que há essa situação depois que a gente passa por uma relação abusiva. Não deveria, a gente já deveria saber o que é abuso, o que não é, mas a gente vivendo nessa construção muito idealizada de relação e de homem, de príncipe encantado, às vezes a gente se coloca achando que é amor e não é amor. E a gente descobre o que não é amor depois que a gente vive, né? Infelizmente. Então, mulheres que estão se relacionando, meninas jovens que estão começando a se relacionar agora, prestem atenção no que de fato é amor, né? Do que te faz se sentir bem, te faz se sentir você mesma e te faz expandir, né? Eu acho que esse é um caminho bem importante da gente avaliar do que é amor. Se você está numa relação em que você consegue crescer, aprender, ser você mesma, descobrir coisas, seja junto ou separado, individualmente ou no casal, já é um bom caminho, né? Às vezes a gente é jovem, né? Enquanto a gente é jovem, a gente se contenta com pouco, né? E a gente acha que a gente não merece algo melhor, né? E conforme a gente vai amadurecendo, vai vivendo, a gente vai percebendo que a gente merece o que a gente quer, né? Viver. E, enfim. E aí, realmente foi bom tudo que eu passei, porque a gente vai aprendendo de alguma forma e vai amadurecendo e faz a Mônica que eu sou hoje, né? Me fez ser o que eu sou hoje. E aí eu namorei, fiquei noiva e casei. Isso em 3 anos. Foi rapidinho, porque eu já tinha acho que uns 27 anos. E o meu marido sempre soube que eu queria ser mãe. Era meu desejo desde sempre. Eu falei, bom, já que eu tô vivendo tudo do começo, então eu vou com calma. E foi assim, eu sempre tive essa vontade de ser, mas eu queria alguém que entrasse nessa comigo, porque também eu não sabia o quanto, mas eu imaginava que é uma tarefa árdua. Então você precisa de alguém que esteja junto com você, né? Vamos embarcar no bote junto, né? Então eu fiquei por um tempo esperando que o meu marido tivesse esse desejo também de ser pai. Então isso levou um tempo. A mulher parece que chega aos 30 e os hormônios começam a florar e eu já tava falando, tô pronta. Enfim, a gente fez algumas viagens, a gente aproveitou bastante a vida em casal, até que decidimos ter o primeiro filho. Bom, uma coisa que eu acho que é legal a gente falar também é que a mulher tem muita neura, né? Principalmente aquelas que desejam muito engravidar, elas acham que, acho que vai demorar, eu devo ter algum problema e tal. E às vezes a gente é surpreendida como eu fui. Eu engravidei super rapidinho, eu parei de tomar remédio 1 mês, já comecei a tomar ácido fólico e tal. E aí, acho que com 1 mês, 2, 3 meses eu engravidei. Eu engravidei e não sabia. Era Dia das Mães. E eu fui num shopping com o Jorge. E eu... Pode chorar. Choro, viu, gente? Principalmente pra falar dessas coisas. Eu fui no shopping e assim, as vitrines todas, Dia das Mães. E eu não era mãe, e eu desejava muito. E eu falei, o Jorge foi buscar uma comida lá, um fast food. Quando ele voltou, eu tava aos prantos. E ele falou, o que aconteceu? Alguma coisa? Todo preocupado. Eu falei assim, ai meu Deus, eu queria ser mãe já. Eu já queria estar aqui comemorando, né? Mas ainda não deu a hora. Eu mal sabia que eu já estava grávida.
eu estava grávida e não sabia. Descobri assim um tempo depois. E aí, de fato, eu descobri que eu estava grávida. Pra mim foi uma alegria imensa. E é engraçado, porque por mais que eu desejasse muito, quando você vê o positivo, você se assusta também. Eu falo, gente, como que a mulher realmente é um ser para ser estudado, né? Por isso que a gente tem que conversar muito. Porque quando deu positivo, aquele susto e uma alegria imensa. E aí eu marquei, já falei com o meu médico, tá? Já marquei a primeira consulta. Acho que a primeira consulta foi depois de umas 2 semanas, para ir evoluindo um pouquinho. Meu médico viu que tinha alguma coisa que não estava muito legal, né? E ele não abriu exatamente, mas ele falou, olha, vai fazer um beta, porque eu só tinha feito o exame de farmácia, ele falou, vai fazer um beta, você vai fazer um beta hoje, depois de 2 semanas você faz outro. Porque a contagem de hormônios, né, acho que principalmente nesse começo, vai dobrando, né? E aí eu fiz um beta, e acho que era uma sexta, e no domingo eu tinha que fazer outro. Aí eu fiz, no domingo eu fui fazer outro, e ele o meu médico já tinha falado assim, olha, quando você vai fazer na sexta, ele vai dar um valor. No domingo, esse valor ele tem que dobrar. E aí eu fiz, acho que tinha dado 4.000 na sexta, alguma coisa assim. Quando eu fiz no domingo, tinha dado 4.800 e alguma coisa. Enfim, não tinha evoluído conforme o médico já tinha me falado que tinha que ser. E eu lembro que o Jorge, eu fiz o exame e fui pro shopping, eu gosto de shopping, fui pro shopping e tal, pra passar o tempo e a ansiedade, né, fui assistir um filme. Quando a gente viu o resultado, pra mim já desmoronou, porque eu falei, bom, tem alguma coisa de errado, o sonho se esvai. Mas eu lembro de uma coisa também muito interessante, que no shopping, quando o Jorge falou, olha, acho que tem alguma coisa de errado, não evoluiu conforme o médico disse, eu chorei muito, mas ao mesmo tempo, olha só que coisa, eu me lembro que na mesma época eu sabia de história de algumas mulheres próximas que tinham tido uma gestação, que estava quase no final da gestação e teve problema, de aborto que aconteceu muito depois. E de alguma forma eu falei, bom, eu tô no começo e se eu tenho que passar por isso, amém. Então eu lembro que diante de tanta dor, eu ainda consegui agradecer a Deus por estar passando por aquilo, que fosse no começo e que se eu tinha que aprender alguma lição, que amém, que eu ia aprender com aquilo. Então essa fé é devido também às mulheres da minha vida, né? A minha mãe, que tem uma fé que eu admiro, inabalável, e a minha avó também, que vai passando de geração em geração, né? Então é isso que eu lembro. Mas aí logo, bom, aí eu falei, vou desencanar, acabei tendo um aborto espontâneo depois de algum tempo, o próprio corpo expeliu e meu médico falou, olha, agora desencana, tal, vida normal e depois você pode ir tentando. E eu, de fato, não queria que a ansiedade atrapalhasse os meus planos, então eu desencanei mesmo. E depois de acho que mais uns 3 meses, eu engravidei de novo. Eu engravidei de novo e também não esperava estar grávida. Eu voltei da praia e achei que eu tava com uma intoxicação alimentar e aí eu estava grávida. E aí fiquei muito feliz novamente e tal. Só que ao mesmo tempo existia um medo. Qual medo? Medo de que acontecesse tudo de novo, né? De que eu perdesse e tal. Então, no início foi um pouquinho de medo, mas conforme a gestação foi prosseguindo, eu fui vendo que estava tudo bem, acompanhando que estava tudo bem. E também o meu médico comentou que isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina. A primeira gestação
aconteceu um aborto espontâneo, né? Então, assim, não é que tem alguma coisa de errado na mulher, não é a própria natureza que às vezes a própria natureza entende que aquele é melhor expelir, vai vir um outro, e aí foi isso. E aí meu bebê tão esperado, Vinícius, que hoje está com 7 anos, então o Vinícius veio e me faz ser uma mulher mais forte todos os dias, porque exige uma resiliência, né, da mãe de estar... acho que o filho coloca a mãe muito em prova, né? Uma coisa que eu sempre sonhei, eu esqueci de dizer lá no início, é que eu não queria ser só mãe, eu queria ser mãe de 2, né? E quando eu conheci o Jorge, eu falava pra ele, eu falava porque realmente eu via, eu falava pra ele, eu vejo a gente casado numa casa, eu visualizava, gente, eu juro. E eu falava assim, eu vejo um casal de filhos, e eu via isso, era um menino e uma menina. Só que depois da chegada do Vini, é muito desafiador, né? E assim, por mais que a gente deseja muito ter um filho, na hora que você tem, não dá pra gente... Olha, a mulher que não tem filho, a gente não pode julgar aquela mãe, porque a gente não sabe da história, do que vem por trás, né? Então, quando a gente realmente se torna mãe, a gente vê os desafios, não é uma tarefa fácil. É uma delícia você ter filho, você realizar o sonho, você receber aquele beijinho, você receber o abraço. Tem coisas maravilhosas que não tem preço. Mas, por um outro lado, a mãe, principalmente, ela paga com um preço muito alto quando ela se torna mãe, porque ela abre mão da vida, ela passa um longo período da sua vida vivendo a vida pelo filho, né? Então, o fato de amamentar, de cuidar, de zelar... Claro que a gente, assim, eu vejo que muitas mães conseguem, de repente, passar por isso de forma diferente da minha experiência, né? Que você... tem mãe que já volta a trabalhar logo, e cada uma tem a sua forma, mas a minha experiência foi essa, de que realmente eu me dediquei àquela criança que eu sempre desejei, aquele bebê que eu sempre desejei. Então, embora o Vinícius tenha sido um bebê super tranquilo, que foi crescendo, se desenvolvendo muito bem, a gente... eu até pensava em emendar um filho no outro. Mas voltando àquele respeito ao meu esposo, que eu gostaria que ele tivesse também a vontade de ter outro para embarcar, né? Porque num barco, nós 3, seria um barco com 4, mais um filho. Então, ele não queria muito naquele momento, então a gente deixou de stand-by essa ideia. Aí houve um momento que o Jorge demonstrou uma vontade, e eu falei, então vamos, me empolguei. Quando eu tava já pronta, quase já tava tomando ácido fólico para pensar em ter o segundo, eu voltei para trás, mudei de ideia, falei, será mesmo? Porque a gente já sabe, né, como é que é. Quando a gente não sabe, a gente sonha e simples, A gente simplesmente sonha. Quando a gente já sabe, a gente sonha e já tem uma ideia do como da prática, né? E aí eu mudei de ideia, falei, não vamos ter agora. Já que sou eu que decido, não vamos ter. E aí ficamos assim, nessa ideia de não ter, ficar só com o Vinícius. Mas de fato, eu acho que em algum lugar dentro de mim falava assim, poxa vida, não era isso que eu sonhava, eu queria ter 2. Mas existia um outro lado da Mônica mulher, da Mônica que voltou a viver a vida, eu consegui me dedicar mais ao trabalho, o Vinícius já estava mais autônomo, mais independente, então eu conseguia sair mais com os amigos, conseguia deixar o Vinícius com a minha mãe. A minha mãe foi meu ponto de apoio fundamental depois que eu tive o Vinícius, porque quando você tem um filho,
e a mãe trabalha, né, trabalha fora, né, gente? Porque toda mãe, também, você, né? Também. Trabalha fora também. Exato. Então, em algum momento você volta da licença maternidade e o seu filho fica com quem, né? E a preocupação de com quem fica, vai pra creche, mas vai ficar doente. E aí pensar em todos os prós e os contras da decisão que você vai tomar, né? E aí, graças a Deus, deu tudo certo. E graças a Deus eu também falei, olha, eu não vou me preocupar. Enquanto eu tiver de licença, eu não vou me preocupar. E aí deu tudo certo, porque minha mãe estava trabalhando, ela parou de trabalhar. E aí, quando eu voltei a trabalhar, a minha mãe estava disponível para poder me ajudar. E não tem pessoa melhor para estar com o seu filho que a avó, né? Bom, no meu caso, né? Porque tem vó, dizem que tem vó que estraga, tem vó, né? A gente também pode... assim como a gente fala até a questão dos pais, tem pai que não participa, que não contribui, tem pai, né, que não acompanha e não participa de nada, mas tem pais que sim, como tem vós. Tem avós, eu também tenho a sorte, graças a Deus, de ter uma mãe incrível que me ajudou muito, ela foi essencial. Assim também tem muitas pessoas, muitas mulheres que não têm outra mulher para contar, né? Que não tem, que é uma mãe que não ajuda ou que não está disponível para isso. Às vezes é uma outra mãe que também trabalha e aí a mulher não tem essa rede de apoio, ela tem que contar com creche, tem que contar com o que tem, né? A gente está falando aqui numa situação num recorte muito particular, né? Existem milhões de situações aí de maternidade compulsória, maternidade que a pessoa não tem estrutura, enfim. Mas é a história da Mônica que a gente está acompanhando agora. Então assim, pra mim era a melhor opção. É a melhor opção pra mim. Eu voltei a trabalhar e minha mãe ficava com o Vinícius no período que eu estava ausente, né? Então, os cuidados, a minha mãe sempre manteve os cuidados, enfim. E mesmo com esse apoio, eu ainda fiquei na dúvida de ter uma segunda filha, um segundo filho. E aí, eu já estava vivendo meu momento Mônica, mãe de e mulher, trabalhando. Então, eu estava no momento me reencontrando enquanto mulher, né? Enquanto profissional. E falei, olha, quer saber? Eu acho que é melhor não ter outro filho mesmo. E eu construí tudo isso reconstruí, né? Tirei aquele sonho e remodelei os meus pensamentos. Fui ao médico colocar o DIU. Tenho certeza que mulheres vão ter essa história semelhante, porque dizem que não é só comigo que acontece. Fui ao médico para colocar o DIU e fui fazer alguns exames, o anticoncepcional não estava me fazendo bem. Eu parei de tomar o anticoncepcional para ver se o que não estava me fazendo bem era o anticoncepcional ou se era o meu organismo, sei lá. Eu falei, tô ficando velha, na menopausa, sei lá, por que eu tô estranha. E antes de colocar o DIU, eu descobri que eu tava grávida. Tcharam! E aí foi um susto maior do que do Vinícius, né? Porque o Vinícius já tinha aquele desejo e foi um baita de um susto. E eu falava assim, gente, como que eu vou contar pro meu marido? Olha a preocupação, né? E aí eu achava que era uma gestação que não ia vingar, não. Porque eu falei, bom, eu já perdi um bebê, acho que essa aqui... acho que também não vai dar certo, então não vou contar pra ninguém, vou deixar assim, vamos ver se vai evoluir. Só falei pro meu médico, ele me pediu um exame, o beta, eu fiz, depois de 2 dias ele pediu pra eu fazer de novo, eu fiz, e a história não se repetiu, né, igual da primeira vez, foi muito diferente, tava evoluindo muito bem, e evoluiu muito bem. Mas eu tive que trabalhar muito os meus sentimentos, as minhas emoções, porque tava uma confusão interna aqui. Porque o sonho ele não deixou de existir, mas foi um baita de um susto, porque naquele momento eu não estava preparada, não estava pensando nisso, né?
E eu tinha um ser dentro de mim evoluindo ali, crescendo. E a gente fala, como a gente se cobra, né? Nasce, a gente engravida e nasce a culpa, né? Porque a gente se culpa até dos nossos pensamentos, né? Ainda mais quando o bebê tá aqui dentro da gente, que a gente fala, meu, eu tô passando tudo. É aquela coisa, né? Assim, eu não posso sentir raiva, senão vai passar pro bebê. Eu não posso ver, senão vai passar pro bebê. A gente precisa desconstruir isso, inclusive, porque nós somos humanas, não tem como a gente não tem como segurar isso, gente. A gente precisa sentir, até porque o feto pode sentir que a gente é de verdade. Nossa, minha mãe sente raiva. Nossa, minha mãe sente tristeza, né? Enfim. Isso. E aí foi isso mesmo, eu senti tudo isso, mas em algum momento estava tudo evoluindo bem, graças a Deus. Eu me lembro eu indo trabalhar e conversei com o meu bebê. Eu falei assim, olha, você me perdoa porque eu tô muito temerosa, eu não estava esperando, mas pode ficar tranquilo que eu vou dar conta, vem que eu vou te cuidar, vou estar aqui pra você. Mas me pedir perdão, né? Pedir desculpa pelo fato de que eu tava muito confusa de fato. Era um misto de sentimentos, né? E como a Karina falou, não tem como a gente... Nós somos humanos, não tem como não sentir. Então eu senti de fato, mas ao mesmo tempo eu tive essa preocupação de conversar, que eu acredito que realmente a Elô, que eu não sabia que era Elô na época, né? A Elô tenha percebido, tenha me escutado, tenha sentido, né? Que era uma confusão minha, mas que estava tudo bem, que ela podia vir. E aí foi uma gestação. Por que fala que um filho não é igual ao outro, ao primeiro, né? Enfim, um filho não é igual ao outro mesmo. Mas o primeiro, você tem uma gestação, na minha visão, conforme a minha experiência, uma gestação mais tranquila, porque você só tem você para se preocupar, né? A sua gestação, o seu corpo. Quando você engravida novamente, você não é só você, né? Você tem o outro filho, você tem já é uma outra situação. Então, como que o filho que foi gerado numa outra situação vai ser igual ao outro? Não tem como mesmo, né? E tudo que a gente passa durante a gestação, acho que tudo isso vai influenciando de fato. E aí eu tive uma gestação bem assim... Eu tava trabalhando, não tava no meio da pandemia ainda, e eu tive que trabalhar home office por conta que eu tava gestante e para os cuidados, enfim. E trabalhar em casa pra mim não me fazia muito bem. Então eu tava trabalhando, mas assim, perna inchada, enfim. Tive essa gestação que não foi fácil. E em abril, dia 9 de abril, outra coisa que não foi igual do Vinícius, porque do Vinícius a mala tava tudo pronta, tudo organizado, a gente tem um carinho. Não, da Elô tava tudo lavadinho, arrumadinho, mas não tava na mala. Porque eu falei, o Vinícius nasceu com 39 semanas e 5 dias, a Heloísa também vai ser por aí. Eu estava com 37 semanas e 6 dias, e aí comecei a sentir umas contrações, achei estranho. Achei que era contração de treinamento, porque não era dolorida, né? Eis que meu médico falou, não, toma um banho, vai deitar, relaxa. O Jorge também, não, acho que você tá... Imagina, daqui 2 semanas só que tá pra nascer. Tá bom. Tomei meu banho, deitei e a bolsa estourou. A bolsa estourou, corri fazer as malas às pressas, morrendo de dor, e o Vinícius todo empolgado. E minha mãe também, minha mãe tava aqui em casa, né? Minha fiel escudeira, aqui em casa, porque já tinha o plano, né? A hora que tiver que correr pro hospital, a avó fica com o Vinícius. Aí eu, segurando para não mostrar que eu tava morrendo de dor, né? Arrumei as coisas e fomos pro hospital. A Heloísa nasceu do jeito que ela queria, porque ela é uma menina ariana.
E eu acho que ela vai ser assim, quer dizer, olha, eu já construindo. Eu já construindo. Já colocando expectativa sobre a menina, sobre a mulher. Mas eu acho que, graças a Deus, ela tá nascendo numa outra época, diferente, né? Diferente de mim. E eu imagino, não é que eu desejo, ela vai ser o que ela quiser, mas eu imagino que ela vai ser uma menina muito forte, muito guerreira, que empoderada. vai empoderada, né? Diferente do que a mãe dela foi um pouco, assim. Eu venho colocando as maminhas de fora, mas que ela já chegou assim, ó. Ela chegou sem eu perceber. Ela saiu do jeito que ela quis. E aí foi um parto muito gostoso, muito tranquilo, tirando a dor, mas é a melhor dor da vida, eu sempre falo isso. Só que ela nasceu com baixo peso. Ela nasceu com 2 quilos apenas. E com 38 semanas, né? Porque foi na madrugada, então já tinha virado 38 semanas. Ela nasceu com 2 quilos apenas. E aí, por conta disso, ela teve que ir pra UTI. Isso é uma coisa que eu vou falar lá no meu canal depois. Corretíssima, isso. Depois eu conto lá no meu canal. Vou deixar o arroba aqui, porque a Mônica tem o plano de falar no perfil dela no Instagram, no canal, que ela vai criar. Sobre a maternidade real, sobre algumas questões que ela teve com o Vinícius e com a Elô, né? Enquanto bebês, enquanto algumas condições que ela passa e vai passar pra vocês e é incrível, sigam e acompanham, principalmente nós mulheres mães, né? Que a gente preza muito pela maternidade real, uma coisa que não é romantizada, é isso, é o que a gente oferece, é o que a gente tem e acompanha o conteúdo dela também. Pra quem é mãe, futura mamãe. É legal saber. E aí ela foi pra UTI, uma coisa que a gente não espera. E aí eu venho pra casa depois com um pacotinho, tendo um outro filho, com sentimentos todos, né? Que os hormônios também contribuem, pra ficar tudo confuso e com a preocupação do baixo peso que ela tinha que engordar. E aí, falando dessa questão da maternidade, né, o quanto é importante a gente ter essa rede de apoio, né, que no meu caso, que eu falei que é a melhor situação, no meu caso, que foi a minha mãe, que foi e é a minha mãe, né. Então, a pessoa que eu posso confiar, de deixar o meu filho, que ela não interfere tanto assim na questão de algumas de alguma forma que eu e o Jorge queremos educar, né? Mas assim, com a parte do cuidado, enfim. E com a Elô, bom, sendo mãe de 2, essa rede de apoio ela tem que ser mais intensificada ainda. E a minha mãe sempre foi a minha fiel escudeira nesse sentido. E aí uma coisa que eu até conversei com a Karina, que aí foi que a gente teve a ideia de vir aqui compartilhar com vocês, sobre como a gente ressignifica a nossa mãe quando a gente se torna mãe também, né? Porque como é essa relação mãe e filha, né? Tanto que eu sempre sonhei em ser mãe, né? Eu sempre visualizei que eu teria um casal, mas pra mim foi um alívio ter o Vinícius primeiro, porque é um menino, acho que essa relação parece ser mais tranquila. Já quando eu pensar ser mãe de uma menina, eu não entendo muito bem ainda essas questões, mas assim, é uma coisa a ser estudado. Por que às vezes a gente tem essa... eu não sei, mas eu tinha essa questão de, meu Deus, eu vou ser o espelho desse ser, dessa menina, o medo acho que é maior, né? Enfim, acho que a gente amplia um pouco essa questão. Eu acho que é um pouco porque a gente sabe como é ser mulher na sociedade. A gente sabe as cobranças que a gente vai ter, a gente sabe os traumas que a gente vai desenvolver, a gente sabe tudo que nós estamos suscetíveis no mundo. Então eu acho que quando a gente
a gente engravida, a mulher engravida e ela vê que é uma menina, ela vai falar, meu Deus, pode ser que minha filha passe por tudo que eu passei, pode ser que ela esteja vulnerável, tudo que eu estive vulnerável, então a gente dá uma travada nisso, né? Fora outras questões que também eu já observei em algumas situações, que é, infelizmente, que tem uma rivalidade feminina, né? De ter assim, ai, será que se eu tiver uma filha, o meu marido vai gostar mais da filha do que de mim? Tem muitas questões que envolvem essa relação de mãe e filha, né? Mas o nosso foco é pra partir de uma nova percepção que a gente tem da nossa mãe. E eu acho também que além disso que você comentou, também acho que existe um medo da história se repetir, né? Que história se repetir? Que filha que eu fui, né? Como que eu fui com a minha mãe? Será que eu fui uma menina, boa filha? Uma boa filha? Poxa vida, eu tenho uns sentimentos aqui com relação à minha mãe. Já pensou se minha filha vai ter esses sentimentos também com relação a mim? Então, acho que comigo bateu um pouco isso, né? Porque eu na minha infância e adolescência, eu desenvolvi uma questão com a minha mãe, por conta da separação dela com meu pai, que eu nunca aceitei. Nunca aceitei o fato da minha mãe separar do meu pai. Porque eu ouvi algumas conversas da minha mãe com meu pai, e é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com criança ouvir, porque a criança ouve e ela vai assimilar de acordo com a mentalidade que ela tem naquele... Com a bagagem, o repertório que ela tem. Isso. Né? E aí, com aquela idade que eu ouvi algumas coisas, eu absorvi e levei isso pra vida, né? Então, eu não dava o direito da minha mãe se separar. Como minha mãe se separar? Ela tinha que continuar com meu pai até o final da vida, porque ela tem os filhos, né? Imagina, os filhos sofreram com a separação, a vida dos filhos mudou por conta da separação, né? Imagine, e ela ter outro relacionamento? Não, como? Que egoísmo, né? Que egoísmo. Mas aí, se tornando mãe, e a gente se percebendo enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto esposa, a gente vê tudo que vem para as costas da mulher realmente, né? O peso que é colocado sobre nós, né? Desses diversos papéis que a gente tem que exercer, e o que eu falei, que a gente abdica dos nossos sonhos, da nossa vida por conta dos filhos, às vezes por conta do marido, às vezes por conta da casa, a gente quer dar conta de tudo e não dá conta da gente, né? E se deixa de lado. E eu acho que na minha adolescência eu queria que minha mãe se deixasse de lado, por mim, pelos meus irmãos, bem esse egoísmo mesmo. E eu carreguei isso, nunca aceitei, até que eu vim ressignificar isso depois do Vini e principalmente agora depois da Elô, né? E aí eu vejo o quanto que minha mãe é uma guerreira mesmo, de ter sido uma mãe praticamente solo, porque meu pai era ausente, né? Embora eu amo meu pai, eu tenho uma questão com ele de amor e tal, mas assim, hoje enquanto mulher, eu vejo o quanto meu pai era ausente, né? Minha mãe tinha que segurar a peteca com 4 filhos, né? E educar, trabalhar. Eu nem sei se ela tinha uma rede de apoio, né? Ela comenta alguns episódios da minha avó que ajudava ela, que ajudou ela, mas eu não sei se essa questão da rede de apoio era tão... a gente tinha tanta consciência de que precisava naquela época, né? Porque às vezes o mundo sempre foi muito... eu não sei a palavra, mas tipo... Nunca foi muito justo com as mulheres, cruel. Né? Cruel. Foi cruel com as mulheres, né? Tipo, o filho é seu, você cuida, o marido sai, vira. Você tem que dar conta de tudo, do filho, da casa, né? E então uma guerreira, né? Eu sei que ela deixou muita coisa de lado pelos filhos e ela foi viver um novo amor, um relacionamento, e ela tem todo o direito, né? Tinha todo o direito. E aí depois
quando ela ficou solteira novamente, eu que falava, vai arrumar alguém, vai. E ela já bem resolvida, não, tá tudo bem, né? Então é isso, assim, acho que essa questão de ressignificar a nossa mãe, enquanto antes dela ser nossa mãe, ela é uma pessoa, é uma mulher que tem os seus sonhos, que tem as suas vontades. E por que depois da Elo isso veio igual um balde em cima da minha cabeça? Porque eu estava no momento voltando a ser a mãe, a ser a profissional, ser a mulher. E aí eu falei, não, vou ter que... Ai, meu Deus, mas agora tudo de novo, né? E eu falei, olha só, tá vendo? Tá vendo como é? A mulher precisa ter o seu momento, né? Com as amigas, com o marido, ou com o namorado, ou do trabalho. E aí é por isso que a Elo veio, né, gente? Porque a gente não passa essa vida sem ilesa, né? A gente tem que aprender as coisas. Então, é isso, assim, hoje eu sou muito mais consciente da minha história, da história da minha mãe, da mulher que ela sempre foi e que continua sendo, porque ela é meu principal apoio aqui em casa, por exemplo, agora. A gente tá gravando aqui, mas ela tá cuidando das crianças pra gente gravar. Exato. Então, muita coisa eu ainda consigo fazer, mesmo estando com as duas crianças. Eu consigo ter um momento, às vezes, com meu marido, consigo ter um momento com meus amigos, por conta dela, porque ela me dá esse apoio. E olha só como eu fui egoísta, né? E ela nunca, em nenhum momento, gente, ela poderia falar, não, hoje eu não vou ficar com as crianças. Não, você vai sair com os amigos, né? Porque eu já ouvi história de amigas minhas que a mãe, né? Não, você não quis ter os filhos, então assume o BO, né? E a minha mãe, acho que ela tem essa consciência de que, como ela quis, né, ter os momentos dela, viver os momentos dela, que é importante também que eu tenha os meus. Então, acho que é isso. Espero que eu possa ter contribuído no seu canal. Com certeza. Eu acho que o principal objetivo, além da gente conhecer a sua história, é a gente refletir, né? E talvez para que as mulheres que nos acompanham, que ainda não são mães, para jovens, ou para os homens, né? Pra gente tirar esse lugar que a gente coloca as nossas mães, né? A nossa mãe, ela fica no lugar que ela tem que ser perfeita, ela não pode errar, ela não pode dizer não, né? A mãe tem que estar sempre disponível. E eu também, eu não tinha uma relação de amizade com a minha mãe antes da maternidade, né? A gente tinha alguma coisa ali que tava emparedado, sabe? Tipo, tinha uma parede entre nós. E geralmente as pessoas falam assim, o momento mais lindo da minha vida foi quando o meu filho nasceu e tudo mais. E eu falo que não, porque quando o Heitor nasceu, meu filho nasceu, o momento mais bonito foi quando eu vi a minha mãe. Porque quando eu encontrei com ela, primeiro porque quando a gente é mãe, a gente quer muito encontrar a nossa mãe, né? Porque a gente passa por uma situação muito vulnerável, né? No meu parto foi muito complicado, eu fiquei um tempo longo sem encontrar ninguém. E aí quando eu encontrei ela, que eu abracei ela, gente, foi uma que eu choro toda vez que eu conto. Porque eu abracei a minha mãe, foi como se eu tivesse ali recebido todo o suporte e força e segurança que eu precisava naquele momento. Pra mim, o momento mais bonito de quando meu filho nasceu foi quando eu encontrei a minha mãe. E eu acho que é isso, assim. E depois desse momento foi quando eu quebrei, né, assim, toda aquela casca que eu criei em cima dela, né, tudo. Porque aí eu entendi o porquê que ela tomou decisões que ela tomou, porquê que ela teve posturas que ela teve, porquê que ela falou coisas que a primeiro momento talvez me feriram, mas depois eu entendi tudo, né? E conforme vai passando o tempo da maternidade, mais a gente vai compreendendo, né? Porque a gente vai passando pelos desafios, a gente vai passando, eu sou mãe solo, então eu olho pra minha mãe hoje e falo assim, por isso que ela teve tudo que ela teve que fazer, né? Porque ela é uma pessoa
pessoa, né? Ela era uma mãe, mas ela também era uma pessoa, ela precisava escolher, ela precisava decidir, ela precisava criar crianças, sabe? Assim, sozinha também, de alguma forma, ou com os problemas que ela tinha. Para que a gente não precise passar por isso, né? Eu acho que o principal objetivo desse vídeo é isso. Olhem para as mães de vocês como pessoas antes de ser mãe, porque a gente é mãe, mas a gente tá aqui, a gente erra, a gente fala coisa que não deve pro nosso filho, a gente chateia eles, a gente fica com culpa, a gente sente muita culpa, né? A mulher nasce uma mãe, nasce a culpa. Exato. E a mulher de forma geral, né? Mesmo quem não é mãe, a culpa é uma coisa que tá sempre encalacrada, né, na figura da mulher. Mas para que a gente não precise, né, passar por esse momento, para que a gente humanize as nossas mães, né? Olhe para elas com um olhar de ternura, né? Um olhar de respeito, honrar, a sua história. Né? Isso, honrar também. A mãe, né? Porque a gente escuta, quando a gente honre a sua mãe, o seu pai, né? A gente às vezes não entende muito, né? E hoje com essa experiência, com essas vivências que a gente está falando aqui, é isso, as mães, né, quando a gente humaniza as mães, a gente entende que elas erram e elas erram não porque elas querem acertar, a gente quer acertar todo, a gente quer ser a mãe perfeita, a gente pensa que a gente quer, a gente tenta fazer tudo para dar certo, mas a gente erra porque a gente também tem um passado, porque a gente tem a nossa parte humana que foi construída também com outras mães querendo acertar e errando, né? E é por isso que a gente não pode julgar outras mães e principalmente a nossa, né? Exato. É claro que a gente também há situações e situações, né? Tem mães que são pessoas difíceis, são pessoas complicadas, que às vezes é saudável uma certa distância, né? A gente precisa considerar isso porque existem essas situações. E eu acho que é isso, é compreender os motivos. Se é uma pessoa que não vale a pena manter na vida, né? Porque também tem essa questão. Às vezes a gente, por ser mãe, a gente acha que precisa manter a relação. Tem muito essa discussão hoje, né? Da família, que às vezes a gente, por ter o laço de família, o laço de sangue, a gente quer manter a pessoa na nossa vida. Às vezes não. Às vezes a pessoa não tem que estar na nossa vida e tudo bem. Há uma romantização, talvez, né, dessas situações que a gente precisa considerar. Não é o nosso caso, né? A minha mãe, graças a Deus, é uma pessoa incrível, que contribui muito com a minha vida em todos os sentidos, que hoje tem a oportunidade de buscar o caminho dela, né, de se desenvolver, tá crescendo, estudando. A sua mãe também busca os sonhos delas individuais, né, os sonhos dela enquanto mulher, enquanto pessoa. Mas que a palavra é essa desse vídeo, né? Humanizar as nossas mães e a gente se humanizar enquanto mulher, enquanto mãe também. Porque quando a gente faz esse movimento com a nossa mãe, a gente também se permite ser, né? Se permite viver, se permite ser. Eu errei hoje, amanhã eu vou tentar acertar. Errei com meu filho, mas posso, né, rever essa minha conduta. Eu não preciso ser perfeita para ser a mãe que o meu filho precisa. É verdade. Até pegando o gancho. Hoje eu faço terapia, né? Porque uma mãe de 2 tem que fazer terapia, acho que todo mundo. Mas outro dia eu comentei com a minha psicóloga, porque assim, às vezes a paciência chega no final do dia, ela zerou, né, a bateria. E aí o Vinícius tá numa fase muito questionadora e ele começou a me fazer várias perguntas, e eu tava respondendo, chegou uma hora que eu perdi a paciência. E eu fiquei muito triste, né? De novo, a gente se culpa. E o legal que a gente tá falando da gente se humanizar, é que depois eu mostrei pra ele que eu errei, né? Quando a gente perceber que a gente erra também, a gente não precisa falar, eu errei, mas eu vou ficar aqui. Eu fui lá e pedi desculpa pra ele, né? Fui lá e falei, olha, porque dessa forma a gente também tá ensinando a eles, né? Que eles também vão errar e que a gente reflete, a gente se analisa e depois pode voltar lá e pedir uma desculpa e tal. A gente se humanizar e fazer com que isso vá passando, né, para os nossos filhos, para as pessoas ao nosso redor, para as nossas próprias mães, que a gente dá o direito delas serem pessoas comuns, né?
É isso, espero que vocês tenham gostado dessa conversa maravilhosa, conhecido a história da Mônica, maravilhosa, linda. E mais um vídeo pro nosso canal Mulheres Fortalecem Mulheres. A gente vai ter aí mais encontros, mais histórias. Acompanhe a Mônica também, que agora com conteúdo legal aí pra gente poder acompanhar e aprender cada vez mais. Me ajudem. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.